Olá pessoal, a nada dá mais valor do que a Cristo. Depois do padre Júlio Lancelotti ser criticado de alguma forma por se encontrar com a mãe de santo, receber a bênção, receber o passe, sei lá o que, como é que se diz, né? E eu coloquei esse vídeo aqui ontem, embora nós respeitamos todas essas questões de outras religiões, obviamente, mas nós estamos firmes que nós somos católicos e eu particularmente tenho uma posição muito crítica em relação ao sincretismo religioso. Logo após isso, ele foi nas redes sociais dele e postou imagens de encontros do João Paulo II com outras religiões, recebendo bênçãos, e também do Papa Francisco. Primeiro eu vou analisar essas imagens com vocês, que ele postou, e depois eu vou falar sobre a questão do ecumenismo com base no vídeo do Padre Paulo Ricardo, outro vídeo. E também falar um pouco do famoso Vaticano II. A primeira imagem é essa aqui, ó. Em agosto de 1985, essa imagem que você está vendo aqui, ó, João Paulo II participou de um rito animista num bosque sagrado em Togo. Em 2 de fevereiro de 1986, em Bobayan, recebeu na testa o Tayalak, simbolizando o terceiro olho de Shiva, que foi em 1986, aliás, né? Essa bênção aqui que ele recebeu, que simboliza o terceiro olho de Shiva por essa mulher, aconteceu em 1986. É essa imagem que vocês estão vendo aí. Em 5 de fevereiro, também em Madras, recebeu o Yambuti, cinza sagrada, sinal de adoradores de Shiva e de Wishihu. Então tem essas questões, tem essa questão de Shiva que ele recebeu essa bênção. Também não para por aí, né? O João Paulo II, ele beijou o Corão, né? Essa imagem aqui, ó, que o João Paulo II também, o padre Júlio Lancelotti também postou. Desde 1986, João Paulo II continuou a encorajar todos os anos as reuniões interreligiosas do tipo de Assis. Mas ele também continuou com gestos espetaculares de apoio a falsas religiões. Em 14 de maio de 1999, beijou publicamente o Alcorão. A fotografia desse gesto, abundantemente espalhada pelos países muçulmanos, somente pôde confrontar os maometanos em sua falsa religião. Então, eu tirei essa imagem aqui de um site, né, que se chama, essas análises aqui de um site que se chama Saia Modesta, e vocês podem ir lá, vou deixar aqui no link também. Mas ele compartilhou outros vídeos, né? Mas além desse vídeo, ele também compartilhou esse vídeo aqui do Papa Francisco, olha só. Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron.
nesse mesmo site, nesse mesmo perfil, o pessoal que confeccionou esse site, eles colocam uma mensagem ali, né, do Papa João Paulo II falando esse diálogo interreligioso. E depois eles colocam algumas frases de outros santos, como São Maximiliano, o próprio Padre Pio, dentre outros, e passagens da Bíblia que condenam esse diálogo interreligioso na opinião deles. E o que vocês podem perceber, eu também percebo nessas declarações que vocês vão ver no site, de outros santos, do Padre Pio, por exemplo, é que antigamente as pessoas eram muito mais, como se diz, muito mais rígidas em relação ao diálogo interreligioso. E aí, depois do Vaticano II e o próprio João Paulo II, essas coisas começaram a mudar. Então, pessoal, a questão do diálogo interreligioso e ecumenismo é algo que está muito em voga nos últimos dias, nos últimos anos, nas últimas décadas, por que não? Então, assim, essa questão, ela é muito criticada na pessoa do Papa Francisco, por exemplo, até mesmo no João Paulo II. Eu vou deixar um trecho aqui de uma aula em que o Padre Paulo fala sobre diálogo e a graça do ecumenismo. E para vocês verem que também tem uma questão do protestantismo, nominalismo, tudo isso tem uma relação, essas origens dessa questão de ter diálogo ecumênico. Enfim, é preciso ter diálogo ecumênico, interreligioso. É preciso cuidado com a análise dessas questões, porque se anular a fé católica, o diálogo ecumênico falam a respeito da graça, vai se tornar o quê, afinal? Falam a respeito da graça. Fica com um trecho, depois vocês podem assistir na descrição desse vídeo, também outras referências a respeito dessa questão de diálogo interreligioso e ecumenismo de outras pessoas, né? Na Canção Nova, por exemplo, tem o professor Aquino, tem outros padres que falam, vou deixar algumas referências aqui nas descrições e vocês podem se aprofundar um pouco mais. Mas o que é que você acha dessa questão de diálogo interreligioso e ecumenismo e toda essa história que gira em torno do Papa Francisco, dos últimos papas e do João Paulo II? Deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Salve Maria, Deus abençoe. Usa a palavra manga e um entende que está falando do fruto, a outra entende que está falando da peça, da parte da roupa, que é a manga, não vai ter compreensão. A gente tem que primeiro definir os termos. Então, a gente precisa primeiro entender que nós estamos falando de